antes de finalizar essa 57, vamos fazer a 56 que é bem rapidinha. O cara errar essa aqui só se ele estava muito distraído na parte do atrito. Uma pessoa necessita de força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície, é verdade. Se não tivesse atrito, ia ficar atirando. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés, com certeza. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Pô, cara, se eu quero subir uma rampa, a força de atrito vai ter que me levar para cima da rampa. FAT. Ela tem que ser paralela e na direção em que a pessoa vai. O que ele disse? Perpendicular ao plano. O que é isso? Força perpendicular ao plano é o PY, é normal. Paralelo ao plano, verdade? É no sentido contrário ao movimento. Não. O atrito me empurra para frente, cara. Para onde eu estou indo. Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento, sem dúvida. O perigo, cara, é o cara ter tido aula com algum sujeito que falava, né? O atrito é sempre contrário ao movimento. Se tu teve aula com um doente desse, realmente, aí não tem como se safar, né? O cara te ensinou errado. O cara se esquecer quando ele caminha, o atrito empurra ele pra frente, porra. Ah, professor, o atrito com o ar. Não, eu concordo. Quando eu estou me deslocando pra frente, o atrito com o ar é pra trás. Mas eu estou falando do atrito do meu pé com o chão. Não do atrito com o ar. Então aquela ideia, né, de que o atrito é sempre do contra, isso é uma mentira do caramba. O atrito é maravilhoso. Sem o atrito não pararíamos em pé. Sem o atrito não daria para segurar a caneta na mão. Certo? Então é importante isso aí. Cuidado com esse princípio. Questão 57. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, o paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. Ele está me dizendo, o paraquedista chegou uma hora que a velocidade dele parou de crescer. Se a velocidade dele parou de crescer, não tinha aceleração. E se não tem aceleração, a força resultante era zero. Então, num certo momento da queda dele, a força resultante era zero. No instante em que abre o paraquedas, instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda, é o que se espera de um paraquedas. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante. Opa! No final do salto dele, de novo, né, a velocidade ficou constante. A aceleração é zero. E se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Algum tempo de velocidade constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante seu movimento? Vamos pensar então. Quando o cara saltou do avião, só tinha basicamente a força-peso atuando nele. Só que à medida que o ar começa a bater nele violentamente, essa força resultante vai diminuindo, né? E chega uma hora que ele atingiu a velocidade limite que o peso se iguala à força de atrito. Só que aí depois ele vai lá e abre o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, a força de atrito com o ar aumenta, né? E aí então a força resultante começa a atuar no sentido oposto da força resultante original, que era o peso. Só que aí ele começa a diminuir de velocidade. E ao diminuir de velocidade, o atrito dá uma diminuída. E mais uma vez o peso e a força de atrito se igualam. Nesses dois momentos em que peso e força de atrito se igualaram, a resultante era zero. E isso aconteceu no meio do salto e aconteceu no final do salto. Eu tenho que procurar um gráfico que a velocidade que é a força resultante de zero no meio do salto e no final do salto. Essa aqui começou bem, ó, a força resultante era grande e foi diminuindo, diminuindo e zerou. Só que depois ela foi aumentando, né? Não faz sentido, tinha que ir diminuindo. Começou bem e terminou mal. Essa aqui, a força era grande e foi diminuindo, diminuindo. Aqui chegou a zero a força resultante, quer dizer que ele atingiu a velocidade limite. Quando ele abre o paraquedas, a força de atrito aumenta brutalmente. E aí a resultante antes era num sentido, né? Agora a resultante é em outro sentido, né? E vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar em zero. Chegou em zero no meio do salto, chegou em zero no final do salto. Olha, gostei dessa opção. Essa letra B aqui me interessou muito. Na humildade, vamos ver as outras. Letra C. A força veio de zero. Como assim? Do salto do avião não tem força resultante para dentro. Claro que tem, com o peso, só que já começou errado. E lá no meio do salto a força era máxima. No meio do salto a força resultante era para ser zero. Era limite, constante. Essa aqui a força foi caindo, 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 ele abriu o paraquedas não influenciou em porra nenhuma.
a força continuou caindo. Sem explicação isso, né? Não faz sentido. Aqui a força começou de zero. Como assim, porra? Tu pulou do ar! Na hora que tu pula do avião, a força resultante é máxima. É o atrito, é o peso. Não tem atrito ainda, certo? Então começou de zero, é um absurdo. Tinha que ser zero no meio do salto, velocidade limite, e tinha que ser zero no final do salto, velocidade constante. Velocidade constante, velocidade constante. Velocidade constante significa aceleração zero. E aceleração zero significa força resultante zero. Esses eram os raciocínios necessários. Boa essa questão. Questão boa. Muita gente se perde aí na dinâmica nessa questãozinha. Questão 58, vamos emendar. É mais essa questão 58, já vou dar um tempinho para te pensar na próxima. Essa questão muito importante aí para a gente entender um pouquinho melhor a Triton. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freio é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito FAT entre os pneus e a pista em função da pressão P aplicada no pedal de freio para carros sem ABS e com ABS são, respectivamente, ele quer saber o que desses gráficos aqui estão corretamente representando a força de atrito do pneu com o chão para carros sem ABS no primeiro gráfico e com ABS no segundo. Em todos os gráficos, o eixo Y é a força de atrito e o eixo X é a pressão com que o usuário do carro pisa no pedal. Vamos começar aqui. Ó. Pisei no freio. Cada vez mais forte, a força de frenagem aumenta, faz sentido? Só que chega uma hora que a roda trava. E aí o atrito deixa de ser o estático e passa a ser o... E nós sabemos que o atrito cinético é menor que o atrito... Faz sentido, né? Bem legal aquele primeiro gráfico. Agora olha esse carro com ABS aqui. Tu pisa bem devagarzinho no freio. Ele vai lá e... freia pra caramba, né? Aí tu começa, meu Deus, eu vou bater. Tu começa a aumentar a pressão do pé no freio. Ele fala, ele se recusa, ele, vou continuar com a mesma força de frenagem. Né? Que carro é esse, né, cara? Uma doença esse carro. Tem que olhar pro retrovisor antes de apertar no freio. Porque ele sempre vai apertar no freio com tudo. Independentemente da pressão no pedal. Esse carro eu não quero na minha vida. Esse gráfico aqui, ele começou bem. Quanto mais força eu fazia no pedal do freio, mais ele freava. Só que chegou uma hora que começou a cair linearmente. Não faz sentido tu continuar apertando cada vez com mais força e aí a força começa a cair linearmente. Se for para cair, tem que ser uma queda abrupta, mostrando que passou de força de atrito estática para força de atrito dinâmica. Essa queda linear aqui não faz sentido. Isso aqui já é interessante, ó. Quanto mais pressão tu faz no pedal, maior a força de atrito, né? Só que chega uma hora que a roda trava, o carro libera a roda para ela voltar a girar, o atrito volta a crescer. Trava, o carro libera a roda para ela voltar a girar e o atrito volta a crescer. Então isso aqui está condizente com o carro ABS, mas esse cara aqui não faz sentido. Diz que carro que não tem ABS, tu pisa no freio cada vez mais forte, ele freia cada vez mais forte. E no carro com ABS, tu pisa cada vez mais forte, ele freia igual. Não faz sentido, nem isso, porque tinha que ter uma queda no atrito. Ah, aqui ó, essa aqui tá certo, porque ó, esse aqui freia menos, esse aqui freia mais. Mas pô, e o fato de a roda ter travado, né? Onde é que isso está? Que estava mencionado no enunciado. Também não faz sentido. Aqui aconteceu aquela situação da letra E que a gente confirmou que era um carro sem ABS. E aqui aconteceu aquela situação da letra D que a gente confirmou que era um carro com ABS. Quem já escutou o sistema ABS funcionando, né, percebe, né, que o carro ele faz um barulhinho e o carro dá uma balançadinha, né, em função de o computador estar controlando o não travamento das rodas. Claro que tem várias formas, né, de ter o ABS travar ou não travar as rodas, né? Então esse gráfico nem sempre vai ser desse jeito para todo carro ABS. Tem carros com sistemas ABS mais modernos, né, que tem ABS que é off-road, que é para travar no barro. Então tem uma série de diferenças de um ABS para o outro. Mas a questão é bem bonitinha e honesta. 58, letra A de amor. Dá uma lida ali na 58.
59. Dá uma lidinha ali na 59, vê se tu sabe que conta fazer para matar essa questão.